Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à terceira reunião extraordinária de 2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A presente reunião foi convocada com a finalidade de debater assuntos relacionados ao Cinema Municipal Piracaia, especialmente sobre as dotações orçamentárias que estão vinculadas à gestão do cinema, os investimentos e os custos envolvidos, os gastos de pessoal para manutenção do cinema, a expectativa de gastos para a implementação e exibição de filmes para o público, bem como outros assuntos relacionados ao cinema municipal que venham a surgir durante a reunião. Agradeço a presença de todos, principalmente cumprimentando aí ao Sr. Paulo, representando a Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com o Sr. Anderson, assim como os representantes da FEMA, presidente Davi Lúcio de Arruda Valverde, Nivaldo, Aline, muito obrigado pela presença de todos. Para a reunião de hoje, a gente fez essa pauta porque na última reunião não foi possível a gente dar continuidade. Então eu queria saber se ficou alguma dúvida da FEB em relação à pauta, em relação à pertinência com a comissão de orçamento, se a gente pode seguir a reunião. Bom dia. Podemos seguir. Combinado. Então, primeiro, eu acho que a gente gostaria de tentar entender, e aí os vereadores, se quiserem falar, podem pedir a palavra a qualquer momento. A questão do cinema é uma pauta que, como eu disse, foi uma pauta minha na eleição, de diversos vereadores, também foi uma pauta do próprio executivo, da reativação do cinema, que hoje o cinema ele não cumpre com a função fim dele, que é a exibição de filmes. E aí a gente vem tentando entender e tentando fazer essa provocação através das instituições para finalmente que a gente possa possibilitar mais um ponto de cultura, mais um ponto de lazer em nossa cidade, entendendo que é um prédio histórico, que faz parte da história de Assis, para que a gente possa, assim, finalmente conseguir dar a destinação. Então, eu gostaria de começar perguntando em relação a esses assuntos que são orçamentários. Como é que era feito no passado e como é que está sendo feito agora? De qual ficha orçamentária que o cinema vem sendo custeado? Para a gente tentar entender primeiro esse aspecto orçamentário, se vocês puderem explicar para a gente quais são os custos envolvidos, de onde que vocês tiram esse dinheiro, quanto que gasta com o pessoal, quanto que gasta com as atividades de limpeza, enfim, energia, água, os custos, uma apresentação aí do que envolve o cinema hoje para a FEMA. Bom dia a todos. Bom dia. O cinema hoje, nós não temos nenhuma ficha específica que dá ao cinema algum orçamento para ser tocado. Não existe dentro da composição do orçamento da FEMA algo que diga assim, o cinema tem X para poder utilizar e colocar ali despesas nesse sentido. Então, todas as despesas ele entra dentro do bojo normal da instituição FEMA. Tá? Água, energia, o pessoal que a gente faz lá com relação à limpeza, as mesmas pessoas que fazem o serviço da FEMA, quer dizer, é a empresa terceirizada, então não tem um custo adicional por conta disso. No momento em que eles têm alguma atividade que precisa fazer essa questão da limpeza, é o mesmo pessoal que faz para a FEMA se desloca até o cinema e faz a limpeza lá para nós. Manutenção que a gente precisa fazer lá, alguma coisa que seja, quebrou uma torneira, quebrou lá uma tampa da energia, algum problema nos banheiros, também é todo o pessoal nosso que se desloca da FEMA e vai fazer essa atividade lá. Então, a gente não tem nenhuma despesa extra com relação a isso e a gente não tem nem condição de mensurar exatamente quanto custaria isso, porque a gente nunca fez essas questões, nunca abriu uma dotação orçamentária específica. Tá? Então, é difícil a gente dizer para você, Circha, exatamente quanto custa. E nós também não temos um funcionário alocado especificamente para o cinema. Nós temos uma pessoa que está responsável por abrir o cinema quando precisa, ele está constantemente visitando lá o cinema para ver as condições que ele está, que é o Fernando, mas ele não está alocado especificamente para cuidar do cinema. Esse é o professor da Química? Isso. Na verdade, ele não é professor da Química, ele é funcionário do Laboratório de Química. Ele é professor na rede do Estado, mas na FEMA ele é funcionário que ele técnico. É utilizado hoje o cinema? Para quê?
como, quando? Hoje, por exemplo, ele está parado por conta de um problema que a gente tem lá, mas, por exemplo, eventos, por exemplo, como se a gente vai fazer uma semana, por exemplo, o cinema comporta a semana, nós utilizamos o cinema para isso. Vai fazer uma palestra, o cinema comporta, nós fazemos, também podemos utilizar para cinema, para esses eventos, palestra, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho lá a cerimônia do jaleco, que é tradicional já, tanto para o curso de medicina, o curso de fisioterapia, enfermagem, nós também utilizamos o cinema em alguns momentos. São mais eventos voltados para a própria instituição. Sim. Perfeito. Em relação ao futuro, no passado a gente entendeu que vocês não conseguem dar uma estimativa dos custos. Mas hoje, para o cinema operar efetivamente, ou seja, cumprindo a sua função a qual se destina, a exibição de filmes, o que a FEMA precisa fazer? Primeiro, se a FEMA tem essa intenção, e segundo, quais são os custos que envolvem, qual que é a projeção de gasto para que o cinema possa realmente funcionar para a população? Eu acredito que aí a gente precisa fazer uma análise mais profunda e avaliar custo de material, custo de pessoal, e porque as atividades serão afins, né? E a gente já sabe que também existe um problema comercial, em função aí da realidade de mercado, que, por um lado, nós podemos oferecer um produto de excelência, de altíssima qualidade, mas, por outro, a gente tem uma responsabilidade junto ao Tribunal de Contas, a prestação de contas, que a FEMA não tem fins lucrativos, mas ela também não é uma atividade, uma entidade filantrópica. Então, a gente tem que encontrar o meio termo aí, viável, talvez desenvolver parcerias, pensar a respeito do apoio da Câmara no sentido de divulgar isso conosco, de abrir as portas para que esses eventos possam fazer parte de um hall, de um calendário cultural de Assis. O que faltou na administração passada é sentarmos juntos e estabelecer um calendário cultural. Até tivemos encontros com o secretário da Cultura, mas as negociações não avançaram. E eu acredito que se a gente tiver pessoas absolutamente interessadas em desenvolver algo que atenda a população, também para a FEMA é algo positivo. Eu vejo como algo positivo. Só que a gente precisa realmente estabelecer as linhas, as vias, os meios, os custos, para poder operacionalizar e não onerar os cofres da FEMA, mas também não ser uma atividade de alto custo para a população. Isso também eu acho que porque também não se oferece. A gente sabe os cinemas daqui de Assis, os cinemas da região, eles são, de certa forma, são dentro de shoppings grandes, tem uma oferta de produto relacionado. O cinema é quase que um meio para o consumo. Então, ali seria uma atividade fim. Eu acho que nós temos que precisar pontuar essas questões e desenvolver um projeto, e estamos abertos para isso. Davi, posso fazer uma pergunta assim, bem direta para a gente poder entender o que se deu nesse todo esse trâmite que ocorreu a respeito do cinema? Por exemplo, o cinema de comum acordo aqui que ele estava abandonado, né? Estava abandonado. Como se deu essa conversação entre FEMA e a administração passada a respeito dessa situação? Vocês procuraram a administração pública ou a administração pública procuraram vocês a respeito dessa mentoria, dessa administração do cinema? Porque a visão que se passa é que é o seguinte, assim, a FEMA pega porque é interesse dela, que nós precisamos ter um espaço para fazer eventos, né? Mas eu acho que nunca no começo teve essa iniciativa de se reativar, como o vereador Fernando Silva falou, de reativar o cinema para a exibição de filmes, ou foi só para interesse um particular da FEMA? Não, mas um interesse institucional da faculdade. Eu posso ir até certo ponto na sua resposta. Certo. Porque a FEMA hoje não tem um auditório próprio. Sim. Não tem. Essa é uma realidade que é triste realidade. Acabamos de reformar as carteiras, são carteiras novas que estão lá no anfiteatro. Ele atende às nossas atividades acadêmicas, científicas, mas se a gente for observar a porta de saída, a porta de entrada, é tudo muito obsoleto. Atende, muito pequeno, provisoriamente. Nós utilizamos hoje no prédio de engenharia para eventos um pouco mais, vamos dizer assim, pontuais. Nós utilizamos o meio inteiro do salão, que já fizemos, semanas científicas, né? Colocando as cadeiras no salão
de engenharia, só que no prédio de engenharia, no hall do prédio de engenharia, só que nós temos os pilares. Os pilares incomodam demais. Mas numa emergência de um evento que precisaria ser realizado na FEMA, nós temos isso. Então eu entendo que essa oportunidade de criar uma condição de um espaço alternativo para os eventos da FEMA, nem tão pequeno, nem tão grande como a associação comercial, eu acredito que deve ter feito parte ali da perspectiva que a FEMA poderia ter com aquele espaço, gerando também o bem-estar da comunidade, que é retirando do abandono, não onerando a prefeitura naquele momento. Mas quem participou, talvez tenha sido a Aline e o Nivaldo, essas são as minhas impressões diante da realidade dos fatos que a gente observa. É só para a gente entender tudo isso, né? Porque mas quem está fora da FEMA não sabe, né? Da particularidade do espaço. Tudo isso que aconteceu no assim, eu estou na FEMA já há muitos anos, mas esse é um assunto que não foi tratado ali bem a nível de direção mesmo. Direção, presidência, não sei se a Aline participou, mas eu não participei de nenhum momento que essa conversa com relação ao cinema tenha passado por mim, por exemplo, não passou, em nenhum momento passou. O que eu vejo isso tudo é que já aconteceu em outras situações, de que você pensa na situação, mas você não pensa na estrutura que você precisa para tocar ele depois. Talvez tivesse levado em consideração o que eu preciso para o cinema funcionar dentro daquilo que eu gostaria. Que estrutura que eu vou precisar montar? Isso nunca foi pensado. Então, dizer que naquele momento alguém pensou nisso, eu acredito que não, porque... O cinema em si, não. Há quanto tempo faz que isso está lá e que a FEMA, de alguma forma, administra isso, e essa estrutura nunca foi montada para fazer do cinema aquilo que, de fato, ele poderia ser, explorar ele conforme ele poderia ser. Para você ter uma ideia, nós não temos uma pessoa hoje que possa dizer assim, não, eu tenho um técnico habilitado que eu possa dar a ele 100% de responsabilidade para ele operacionalizar, por exemplo, os aparelhos que tem lá. Quando eu estive na direção da FEMA, para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos uma pessoa capacitada para fazer aquilo. Eu fiz contato com uma empresa de São Paulo que vendeu aqueles equipamentos lá, solicitando a eles que dessem um curso mínimo para algumas pessoas da FEMA. Eu desenvolvi lá 6 funcionários que fizeram esse curso para ter o mínimo de operacionalização daquilo. Então, assim, pensou-se na ideia, vamos desenvolver alguma coisa no cinema, vamos reformar o cinema, mas não pensou na estrutura que eu preciso para, de fato, colocar ele em funcionamento. Né? A gente tem aparelho lá dentro hoje que, tecnicamente, eu não posso, embora a gente tenha lá o Fernando, nós tínhamos o Marco Grazioli, que é quem operacionalizava aquilo, mas não tem uma formação específica para cuidar daquilo. Não tem. Acho que esse é um dos problemas que a gente sempre teve. A estrutura que eu crio para aquele, de fato, passar a funcionar. Eu tenho lido bastante o Estatuto da FEMA para tentar entender, porque eu acho que a preocupação do presidente é legítima. Se o cinema faz parte da finalidade institucional da FEMA, é um questionamento que já teve no passado, inclusive quando foi contratada a Salute, lá, será que faz parte a prestação de serviços médicos, clínicos, hospitalar, enfim. E esse foi um questionamento. Mas lendo o Estatuto, eu acho que essa pergunta é respondida pelo artigo 4º, que fala que a FEMA tem por finalidade, o inciso 1º, o ensino, a pesquisa e a difusão cultural em geral, visando a promoção das classes populares e a elevação do nível cultural e educacional do município, da região e do país. Então, eu acredito que, dentro de uma lógica de extensão, ou seja, da FEMA para fora dos muros da faculdade, faz sentido esse trabalho de extensão cultural. Tanto é assim que o próprio Estatuto da FEMA prevê a possibilidade da criação da rádio, a possibilidade da criação da TV, como uma maneira de prestação de um serviço à comunidade, como uma maneira da FEMA ter uma responsabilidade social perante a população. Então, eu entendo que sim, a FEMA poderia investir recursos no cinema, poderia fazer o cinema funcionar, porque faz parte das suas finalidades estatutárias definidas por lei e para o próprio conselho curador da instituição. O que eu queria entender mesmo é se, diante de todas essas dificuldades, se diante de todas essas indagações que existem por parte da FEMA, se a FEMA pretende continuar com o cinema e em que termos?
Foi uma pergunta que eu fiz para o Hilário na última reunião do Conselho Municipal de Cultura, porque a gente quer tentar entender. A FEMA fala que quer continuar com a parceria, mas o que a FEMA está disposta a oferecer para continuar essa parceria? Se é simplesmente continuar com a parceria e se abster de uma disputa judicial sobre os valores que foram investidos, ou se a FEMA está disposta, por exemplo, a colocar recurso, a colocar equipe, a contratar equipe de limpeza, a fazer, por exemplo, a questão da segurança, que é uma questão, acredito, emergencial lá. A gente teve o roubo, eu até queria perguntar, aproveitando, se já existe orçamento para realização da reforma em relação a esse roubo que foi feito de fiação. Então a gente quer tentar entender até onde a FEMA está disposta a arcar com essa responsabilidade, que é uma responsabilidade financeira, mas também uma responsabilidade patrimonial, de cuidar do cinema, de fazer parte da gestão em si. Então eu queria tentar entender de vocês da FEMA até onde vocês estão dispostos a se empenhar aí pelo cinema, seja no aspecto orçamentário, no aspecto de dinheiro, de colocar funcionário, equipe, pagar água, luz, as despesas inerentes, também a parte de responsabilidade. Qual que é o projeto da FEMA para o cinema? Simplifica a minha pergunta. Toda essa questão ela precisa ser também, não é da noite para o dia que se resolve isso. Tem que, como eu disse, toda a questão de viabilidade econômica, humana, o espaço está lá, e depois que se implementar um projeto, aí não tem mais volta, né? Já começa o andamento. Então, eu acredito que nós, tal como reunimos no passado, precisamos estabelecer o recebimento, ou elaborar junto o projeto com vocês, pessoas que pensam a atividade cultural além da nossa atividade educacional, e submeter também ao Conselho de Curadores para aprovação, sempre. Acho que o Conselho também tem que ser chamado para esse debate, nas próprias reuniões, mas com uma premissa de um rascunho, de um projeto, de uma ideia, de uma construção a muitas mãos, que eu acredito que se torna viável a participação democrática de ambos os setores. De repente, não apenas a um grupo, a um setor tomar conta também, mas viabilizar outras atividades que talvez, neste momento, né, aquela questão do fosso foi resolvida, era uma questão que nos preocupava demais, porque nos eventos que nós tínhamos, nós podíamos colocar uma turma inteira de formandos em cima de uma estrutura arcaica, antiga, e que poderia sofrer qualquer tipo de colapso. Isso é impensável, né, no momento daquele. Então, essa questão, o Nivaldo já disse que foi solucionada, já é um avanço. Uma coisa é você colocar ali algumas pessoas num palco e utilizar a tela, né, que é o telão, que é maravilhoso, e a outra é você colocar 70 pessoas em cima de uma comissão de formatura, movimentando, e os jovens, na hora de soltar aquela comemoração, pularem lá e ocasionar um tipo de problema que acho que hoje então não tem mais. Né? Não, está solucionado. Então, grande parte dos problemas já foi solucionado. Agora, realmente, está aberto à comunidade. Acho que existe um interesse, mas também com o crivo do Conselho de Curadores. Com relação à questão da manutenção lá do episódio lá do furto lá, já está resolvido, nós fizemos, já tem o orçamento, já vai para a licitação, já vai promover o processo todo lá, vai custar em torno de 20, a princípio, a planilha demonstra em torno de R$22 mil para fazer toda a atividade. Tá? Reparar tudo aquilo, dar aquilo condições de uso. Embora o cinema ainda tenha outros problemas, porque na reforma não foi mexido no teto. O teto é o mesmo teto de antigamente, nada ali foi mexido. Ali talvez precisasse ali alguma coisa. Tem que fazer a avaliação estrutural. Tem uma questão de calha ali, né, precisa dar uma olhada para aquilo, né? Então, assim, são preocupações que ainda precisam ser verificadas. Tem. Perfeito. O que eu queria entender é que eu vou voltar um pouco para a gente fazer o percurso que nos traz até a presente reunião. Ano passado já eu solicitei via requerimento de informação, aprovado pelo plenário, informações da FEMA sobre o cinema. E aí a FEMA apresentou que não estaria fazendo exibição de filmes e tudo mais devido ao processo licitatório necessário para contratar
os direitos autorais para exibição dos filmes. E aí chegou a resposta do requerimento com atraso, aí eu fiz outro requerimento. Ué, mas por que não podemos exibir filmes que não têm esse interesse comercial? Filmes de domínio público, que já caíram aí no domínio público. E aí a FEMA respondeu que existem outros custos operacionais de água, de limpeza, de manutenção, de energia, enfim. E aí eu entendo o posicionamento de vocês que precisa ser construído a muitas mãos, mas assim, só vai ser construído muitas mãos se a gente souber o que as partes estão dispostas a fazer. E aí nos deixa um pouco chateado saber que mesmo após mais, 6 meses do último questionamento, acredito que faz mais ainda, a FEMA sequer sabe os custos que serão envolvidos para que o cinema finalmente volte a exibir para a população. E aí eu acho que fica difícil uma negociação, sendo que uma das partes não sabe o que ela mesma está disposta a ceder, ou a investir, ou a implementar, ou a disponibilizar para que a prefeitura, que tem interesse também, possa dar continuidade à parceria. Então, nesse contexto, eu sei que foi divulgada uma matéria, isso foi conversado também no Conselho, que no final de janeiro, começo de fevereiro, foi apresentada uma minuta propondo uma alteração do termo de cessão para que a FEMA e a Prefeitura assim, possam se acertar em um caminho que vise aí novamente a exibição de filmes para a população. E essa questão é uma questão tanto sensível, porque lá atrás, se eu não me engano, vocês me corrijam, foi passado pelo Conselho Curador a questão do cinema, porque as questões de bens, móveis, precisa passar pelo Conselho. E aí a Prefeitura enviou essa minuta, e na última conversa que a gente teve com o Hilário, ainda não tinha uma resposta formal. Ele teria mandado para o jurídico, mas uma resposta da FEMA, para além da análise jurídica, o que estamos dispostos administrativamente, dentro da minha alçada, fazer. Então eu queria tentar entender como que anda isso, porque já fazem aí quase mais de 4 meses que essa proposta foi apresentada pela Prefeitura, e se eu não me engano, o Paulo que me corrige, ainda não teve um retorno formal. Teve na semana passada. Na semana passada teve. O professor Hilário mandou no e-mail da Cultura, com algumas ponderações do jurídico. Entendi, mas é uma contraproposta ou é só as ponderações do jurídico? São as ponderações que nós vamos apresentar uma contraproposta com relação a isso. Tá. E em relação a essa proposta, isso vai ser discutido só a nível de direção executiva, ou essa discussão será levada para o Conselho Curador? E por que não foi levada ainda? Afinal, já fazem 4 meses que essa proposta chegou. Eu acho que as negociações estão desenvolvendo agora, até com a sua atitude de nos convocar, nos chamar, trazer o problema à tona. São inúmeras questões que envolvem a FEMA como um todo, né? São milhares de metros quadrados para tomar conta, e ainda tem áreas externas. Eu acredito que a atividade embrionária desse projeto está nascendo a partir dessas discussões. O que me foi pedido, presidente, e até aqui, né, um bom trato que nós temos com o Paulo, foi para que eu analisasse a minuta, algo embrionário, né, Paulo, mas bem construído, que vocês mandaram para a gente, estava bem feito o documento, só que era a perspectiva do que a Secretaria pretendia. Então, aí me foi pedido para fazer uma análise sobre aquele documento, sobre o que a FEMA, né, dentro das nossas limitações enquanto poder público, poderíamos fazer de poder público para poder público. Então, foi uma análise jurídica, até porque, né, eu não tenho competência para decidir sobre os instrumentos que são necessários, qual que é a vontade institucional a respeito de dar o fomento, então, à atividade lá. E aí, a partir dessa minuta inicial, dessa tratativa, né, que a gente espera que nós consigamos sentar e então passar a fazer esses levantamentos, né, que eu acho que talvez sejam, não posso falar pelo Nivaldo, porque eu não conheço o departamento dele, mas eu não acredito que seja tão tormentoso, Nivaldo, estou falando mentira aqui, para a gente levantar essas despesas, para de fato avançar na construção desse documento e ver, assim, o que de fato a Secretaria pode contribuir, porque eu acho que, além de todo o empenho humano de vocês, né, que diga-se é notável, nós temos uma questão financeira, né? Então, que me parece que é onerosa, né, Nivaldo? A gente já investiu bastante recurso lá,
e o prédio ainda demanda muito investimento, não é pouca coisa, né? Fora os móveis, na estrutura mesmo, Fernando. O Nivaldo foi comedido com relação ao teto, mas a gente sabe que ali nós temos um problema grave na cobertura do espaço, né? E o problema de calha também. Até no caso do furto, a gente se surpreendeu, porque poderia ter acontecido um acidente com a pessoa que foi lá levar, porque é bem complicado. Então, eu acho que a gente tem que sentar agora e de fato, implementar. Eu acho que é o que falta. Sim. Né? Então, acho que a última reunião do conselho, eu acho que ela trouxe perspectivas positivas com relação a isso. Então, o professor Hilário participou, né, representando a FEMA, mais alguns professores da FEMA também, tinha um representante do Conselho Educador também. E foi interessante que nós estabelecemos ali pautas conjuntas. Hoje, inclusive, temos uma reunião 14h lá na FEMA, para que possamos construir um plano de trabalho conjunto e, em paralelo a isso, avançar nessa revisão do termo de sessão. Então, esse é o compromisso que nós estabelecemos com o Conselho para daqui a um mês apresentarmos esses avanços coletivos. E, assim, a Secretaria se dispõe a também estudar a questão orçamentária própria para contribuir para que o cinema seja viabilizado e não ficar uma coisa onerosa só para a FEMA. Assim, acho que nossa intenção mútua Sim. é que entreguemos um cinema funcionando com uma programação regular de filmes para a sociedade. Seguro. Então, assim, nós temos nossos vigilantes patrimoniais, que a gente pode fazer uma parceria no sentido de a FEMA instala a câmera e nós linkamos ali com o pessoal da vigilância patrimonial. Nós tivemos um furto agora na escola de música, mas nós conseguimos pegar em flagrante a pessoa que furtou e está preso. Então, assim, embora a gente não tenha conseguido conter o furto, nós passamos uma mensagem de que estamos vigilando. Então, é muito importante. Eu acho que dá para a gente avançar nesse sentido. E ficou esse compromisso, né, de daqui a um mês, na reunião ordinária do Conselho da Cultura, nós apresentarmos esses avanços que estabeleceremos juntos com a FEMA. Perfeito. Eu acho que esse é o meio. Eu acho que não tem uma outra maneira diferente de fazer com que o cinema volte a funcionar se esse processo não for aí... Decisões colegiadas. Sim. O pessoal da cultura, com a FEMA, não tem como. Esse processo tem que ser em duas mãos, tem que ser em duas vias, para que de fato funcione. Aí, levando tudo isso em consideração principalmente os custos financeiros, a gente pode levar em conta a própria exploração comercial do cinema como uma fonte de renda para a manutenção dele mesmo. Inclusive, está na minuta que foi apresentada pela Secretaria. Desde cobrança de ingresso, seja depois fazer uma discussão se vai ter ingressos mais acessíveis ou não, mas enfim, cobrança de ingresso, licitação para bombonier, para venda de pipoca, porque a gente sabe que no Brasil o cinema é custeado não pelo ingresso, mas sim pelos adereços ali, as coisas que você compra para consumir no cinema. E dentro dessa discussão entra algo muito importante, que é a regulamentação, a inscrição na Ancine. A Ancine possibilita que a FEMA ou qualquer um que esteja com a sessão de uso do cinema faça uma inscrição na Ancine para que assim possa exibir filmes sem ter que pagar o valor comercial referente àquela propriedade intelectual. Ou seja, cobra-se um ingresso, uma porcentagem desse ingresso é destinada à Ancine para pagar quem está disponibilizando e distribuindo aquela peça de audiovisual. Então, eu queria tentar entender, a gente está indo aí para quase 2 anos de administração sua, Valverde. O que vocês avançaram nas negociações com a Ancine nesse período? Sobre esse assunto, eu não tenho o que acrescentar, porque até então a nossa finalidade não era voltar a exibir filmes justamente pelo custo operacional. Quando a gente soube o custo daqueles aparelhos, o custo do treinamento das pessoas, né? Quando eu cheguei, tudo já estava pronto. Realmente pensei que as tratativas com o Poder Executivo passado pudesse gerar esse tipo de esclarecimento. Infelizmente, elas não avançaram por razões que todos aqui já conhecem, em relação principalmente ao Conselho de Curadores. Eu acredito que o cenário passado não era amistoso para um desenvolvimento apenas
solitário da FEMA em relação a este aspecto, talvez pudesse até ser boicotado, ser denegrido, desvirtuado. E eu acredito que agora o cenário é diferente, a gente pode estabelecer muitas outras parcerias, inclusive, não apenas essa. Mas nesses 2 anos, então, não houve nenhum avanço em relação ao cadastro da Ancine. Porque isso chegou a ser começou a ser fecundado na FEMA lá atrás, se eu não me engano. Em algum Eu não momento sei, foi interrompido. a FARC antigamente, ela tinha esse cadastro com a Eu acho que Ancine. no Eu não conselho- sei se isso se perdeu, o fato de ter mudado para a secretaria, alguma O coisa, não sei se pessoal isso... no Conselho da Cultura, o pessoal da Oeste falou que começaram a avançar ainda com a antiga diretoria e aí quando findou o contrato Sim, com a Oeste, aí não se avançou mais. Mas eu acho que na Ancine, embora expirado, ainda consta, eu acho que a antiga diretoria Então, mas nesse acho que cadastro. imagino que deva constar alguma coisa da FARC, porque eu sei que eu fiz, coisa de uns 10 anos atrás, eu fiz contabilidade da FARC por uns 2 anos. Mas é que eu acho que a FAC já tinha sido extinta. A FAC foi extinta em 2017, esse contrato da Oeste acabou em 2020. Não, mas eu acho que talvez seja mais fácil a Secretaria da Cultura conseguir fazer isso e tratar isso justamente por causa da formatação que tem a Secretaria da Cultura do que a Eu instituição acredito FEMA. que sim. Eu acho Então, que isso é mas mais aí fácil. entra a questão que foi apontada pelo Carol no Conselho Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura só consegue tomar a frente desse processo se ela tiver a posse do imóvel. E o problema é que hoje a posse do imóvel está com a FEMA. Então talvez seria necessário fazer uma inversão. O cinema voltar para a secretaria e a secretaria fazer uma colaboração com a FEMA. E não como está no formato atual. Porque no formato atual, só quem pode mexer nos cadastros da Ancine é quem detém a posse do imóvel. Por uma obviedade lógica. Então, assim, é uma questão que precisa ser resolvida, porque, assim, esses processos são morosos. Sim. Até você fazer o cadastro na Ancine, depender da validação, que vai para Brasília, vai para São Paulo, até depender da assinatura de uma série de pessoas para a liberação disso. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser discutida com urgência na FEMA, porque é uma questão que há 2 anos está parada. E é uma questão, se a FEMA alega que o problema é financeiro, envolvendo os custos de operacionalização do cinema, está aí uma das soluções, explorar comercialmente através de um cadastro na Ancine. E isso é uma coisa que é urgente a FEMA se resolver. Se a FEMA vai querer continuar com a posse do cinema, ela que vai precisar fazer essa atualização cadastral e proceder com esses processos. Se vai ser feita uma nova parceria que vai voltar para a secretaria vai disponibilizar o cinema para a FEMA fazer os seus eventos, é uma questão, mas são questões que precisam ser decididas pela presidência e pela direção da FEMA, com ou sem o conselho curador, aí vai do entendimento de vocês, do que tem ou não passar, mas é uma questão urgente, porque enquanto a gente não conseguir liberar isso na Ancine, vai ficar muito difícil a gente explorar comercialmente não, digo, exibir filmes novos, porque a gente consegue exibir filmes sem interesse comercial de domínio público. Só que esses filmes não têm o mesmo clamor e a mesma bilheteria do que os filmes atuais vão ter. Então, para a exibição de filmes autorais ser possível, ser viável, a gente precisa disso. Porque eu tenho certeza que a FEMA não vai querer comprar direito autoral de filme por filme para tentar ganhar alguma coisa em cima disso. Então, é fundamental, eu acho que a FEMA se entenda qual que é o projeto dela, porque se ela pretende ficar com a posse da cessão de uso, manter, é ela que vai precisar tocar isso. E para isso vai precisar de um servidor, talvez precise fazer uma contratação. E isso é um aspecto que tanto para a Câmara, quanto para o Executivo, quanto para a população em geral, é uma questão urgente. Não dá mais para a gente esperar mais 6 meses para ver o que é que vai fazer. Então acho que isso é uma questão que precisa ser resolvida. Dando continuidade, então, eu queria entender, porque surgiu tanto aqui na reunião da Câmara, que na verdade não aconteceu, quanto na reunião do Conselho, uma questão que me deixou bastante estarrecido. A Oeste Cinema, que é uma cooperativa de audiovisual aqui de Assis, que vem fazendo uma série de trabalhos relevantes, seja através da difusão cultural, através da exibição de filmes para a população mais carente, na periferia de nossa cidade, seja através da própria geração de emprego e renda, através do setor criativo do audiovisual em Assis.
inclusive com algumas premiações de relevância nacional e internacional para filmes produzidos aqui na nossa cidade. E essa cooperativa entrou em contato com a gente, esteve aqui na reunião, na verdade, presencialmente, em loco, e nos trouxe uma demanda que foi um tanto quanto revoltante. Aqui no dia 26/4 de 2004, ou seja, um pouco mais de um ano atrás, o Polo Audiovisual do Velho Oeste fez uma oferta para a FEMA, ofereceu uma parceria, porque eles receberam um edital, não sei se é edital federal ou estadual, enfim, eles conseguem alguns desses editais, conhecem o caminho e vira e mexe conseguem trazer verbas relevantes para o nosso município que vão ser geradas ali na economia criativa e distribuídas para benefício da população. E nessa proposta, no edital que eles acessaram, exigia que eles dessem uma contrapartida para a sociedade, seja através da exibição de filmes, workshops, parcerias, mas também exigia ali que tivesse acessibilidade no local de exibição. E aí, na proposta que eles enviaram aqui, inclusive pelo sistema da FEMA, é um doc que fala isso, por um doc, eles enviaram uma proposta, uma minuta, para a FEMA. E nessa minuta, eles sugerem que eles não cobrariam nada da FEMA, mas em contrapartida, através desse edital, eles dariam exibição de filmes, workshops, palestras, ocupariam o cinema e mais do que isso, eles dariam, no valor aproximado de R$20 mil, um elevador de acessibilidade para o cinema, que é uma questão urgente. Afinal, acessibilidade é uma demanda que não dá para esperar, principalmente no único cinema de grande porte da nossa cidade, que a gente tem o privado do shopping, mas que está muito aquém da estrutura que a gente tem na municipalidade. E essa proposta, por incrível que pareça, apresentada em abril de 2024, ela sequer foi respondida pela direção executiva da FEMA. Tem aqui todo o processo digital em que fica eternamente na análise da direção executiva. E o que a gente ficou sabendo na última reunião do Conselho é que, diante da omissão da FEMA em responder essa propositura, o que aconteceu? Eles tiveram que investir o dinheiro naquele ano e optaram, diante da ausência de resposta, por investir esse recurso não no cinema, mas na acessibilidade da sede da cooperativa, que inclusive é um prédio alugado. Ou seja, um valor que poderia ser destinado aí à adequação de acessibilidade do cinema foi perdido por causa da omissão da direção executiva em responder essa solicitação. Até leio o último despacho aqui, do dia 6/5 de 2024, mais de um mês. Ilustríssimos. O documento está sob análise da direção executiva para solicitação de eventual parecer jurídico a respeito. Por enquanto, solicito para aguardar a conclusão da primeira avaliação, para então agendarmos reunião. Aproveito o ensejo para informar que o termo de parceria necessitará ser levado para o Conselho Curador, para referendo, e que essa medida também será providenciada oportunamente. Então eu questiono o jurídico da FEMA se isso chegou até o jurídico ou se ficou ali na direção executiva mesmo. Foi ofertado algum parecer, alguma coisa? Não, Fernando, não foi encaminhado para o meu departamento. Em relação à direção, aqui ele menciona, inclusive, a levar isso para o conselho. Eu entendo que quem pode levar para o conselho é o presidente. Se o presidente tinha noção disso, ele tinha conhecimento dessa proposta da cooperativa da acessibilidade, se a FEMA já tem planos para fazer acessibilidade, se já existe algum processo de contratação, algum processo solicitatório em andamento, como é que fica essa questão? Da mesma forma, presidente, qualquer projeto que tiver sendo colocado para a viabilidade, a gente vai precisar fazer uma análise estrutural do prédio. Eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Então, como a gente já sabia da gravidade do palco naquele momento, e hoje nós temos a informação de que o telhado também apresenta a necessidade de reforma urgente, eu acredito que primeiro a gente estava querendo saber o que a gente poderia fazer dentro do prédio para garantir, para seguir com qualquer outro tipo de acordo possível. Então, isso daí agora, por exemplo, a gente já tem um norte e vamos precisar fazer isso com certa urgência. É que eu não entendo como que o elevador que estaria na parte externa tem a ver com o palco. Eu queria tentar entender. Não adianta nada você possa falar. Porque sequer teve uma resposta, entendeu? Porque é isso que
vem manchando, eu acho, um pouco a credibilidade da FEMA. É uma série de ofícios sem resposta, uma série de omissões que eu acho que não cabe na administração pública. Quando eu acho que seja a Câmara, seja a Secretaria Municipal de Cultura, seja o Conselho Municipal de Cultura, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, órgãos de controle, Tribunal de Contas, quando é feito um ofício no âmbito da administração pública, por escrito, esse ofício precisa de resposta. E o que a gente vê aqui é que não houve essa resposta por parte da FEMA. Então, eu quero tentar entender se existe uma justificativa técnica, que essa justificativa técnica em relação à estrutura seja apresentada. Mas o que a gente viu aqui foi uma total omissão da direção em relação a essa demanda. Então, eu volto à pergunta. Essa demanda chegou na presidência? Por que ela não foi levada ao Conselho Curador? Por que sequer foi solicitado o parecer jurídico que foi mencionado aqui no documento? É isso que a gente quer tentar entender. Onde é que esse processo travou? Sobre esse aspecto, eu não sei te responder, Fernando. Preciso apurar. Perfeito. O diretor chegou a levar essa demanda até o senhor? O senhor tinha conhecimento dessa proposta da Oeste? Também não posso te responder a esse respeito. Não me lembro. Perfeito. Eu solicito, então, que, uma vez que esse recurso foi perdido, que a FEMA envie esforços aí no sentido de fazer as adequações de acessibilidade. Sem dúvida. Porque a população que tem deficiência no nosso município já tem algumas carências crônicas, como, por exemplo, o transporte, que é problemático. A gente tem uma série de problemas de acessibilidade na cidade. E aí um ponto cultural, histórico, relevante, como o cinema não ter acessibilidade, eu acho que acaba manchando não só a FEMA, mas como o próprio município. Como é que a gente oferta um espaço desse sem acessibilidade? Se existe algum esforço já na FEMA para promover a acessibilidade do cinema ou isso ainda não está em pauta? Fernando, presidente, e especificamente do cinema, nesse momento, eu desconheço, mas nós temos uma questão interna estrutural da fundação, né, até por conta de respeitar a legislação pertinente, os direitos, né, das pessoas que demandam estrutura específica. Dentro da instituição, nós temos cuidado para que essa questão no campus ela aconteça da maneira mais eficiente e dentro do que a lei preceitua. Né? O que a gente pode, Nivaldo, que é o coordenador, empreender esforços no sentido de regularizar essa questão também lá no cinema. Vai demandar algumas questões de estrutura, sim, porque a própria estrutura do cinema, né, o próprio espaço físico lá, ele vai ter que ser pensado em como vai resolver essa questão, porque também é um prédio histórico, tem todas as características que nós temos que preservar, até porque faz parte da construção da cidade, né? É um dos prédios mais relevantes, mas aí é um arquiteto, um engenheiro que vão poder dar resposta adequada para a gente. Eu não posso falar em nome da executiva, nem da presidência, mas eu penso que nós estamos com credenciamento aberto lá, e eu não sei se talvez seja possível a gente já colocar nesse credenciamento de engenheiro e arquiteto o estudo sobre isso, né? Aproveitando já o edital que está aberto, que está funcionando, e aí a gente vê, assim, não sei se conseguimos prometer um prazo, né? Não sei quanto que demora, mas eu concordo que essa questão ela é relevantíssima e urgente. Isso tem que ser olhado, sim. Perfeito. O que a gente até porque tem quer outras através implicações, dessas né? reuniões, Não é através só desses requerimentos, dessas provocações que são feitas a partir do Legislativo, do Executivo, do Conselho, é que a gente entende que a FEMA tem muitas questões que precisam ser tratadas e questões que precisam ser tratadas com urgência. E nesse processo, a impressão que dá é que o cinema não é prioridade para a FEMA. E o que a gente quer demonstrar é que o cinema é prioridade para a gente. É prioridade para a Secretaria Municipal de Cultura, é prioridade para o Conselho Municipal de Cultura, é prioridade para a população. Então, a gente gostaria que esses temas fossem tratados com a urgência que eles merecem, porque Assis é uma cidade carente culturalmente. A gente está vendo o esforço da Secretaria Municipal de Cultura em tentar reativar a cultura em nossa cidade. Com a volta do Carnaval, com a promoção de eventos, com a promoção da cultura no geral. Então, assim, o cinema ele passa num aspecto central nessa retomada da cultura em nossa cidade. E como eu disse,
foi uma pauta que foi levada à urna e foi referendada pelo voto popular. Então a gente entende que a gente gostaria que a FEMA entendesse a necessidade de tratar esse tema com urgência e com a relevância que ele precisa. Em relação, eu fiz um requerimento 76 de 2025 referente à cessão do uso do cinema para a promoção de eventos. Entra nesse aspecto orçamentário porque eu sei que existe, não sei se é uma portaria, se é uma deliberação do Conselho Curador, se é um ato da presidência, um ato da direção executiva, não me lembro do instrumento normativo. Mas eu sei que existe dentro da FEMA um instrumento normativo que define algumas regras para que possam utilizar o espaço do cinema, inclusive com a cobrança ali de valores que passam a integrar ali o orçamento, entre aspas, porque a gente sabe que não existe uma dotação específica, mas passa a integrar ali a dinâmica do cinema de alto custeio. Então, eu solicitei referente à promoção de eventos, e aí a resposta foi que a FEMA não sabia sobre essa questão da FICAR. Mas em 2023 foi feito um evento lá da FICAR, noticiado pela mídia, foi o evento que eu inclusive estive presente, que era o evento da rainha da FICAR, da rainha do rodeio da FICAR, e eu queria saber se vocês tiveram acesso a essa documentação, se vocês sabem como foi feito essa sessão, como é que foi esse procedimento para a cessão de uso do cinema para a Feira Industrial do município de Assis. Quando? De 2023? 2023. Não, mas que mês? Quando é que foi? Foi no início, primeiro semestre. Eu acho que foi na administração anterior. Não sei se você era o diretor, Nivaldo, ou se foi antes. Eu não me recordo. Eu assumi em junho. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho memória, Fernanda, da resposta ao seu ofício, né? Uhum. E realmente o que consta do ofício Foi a dia verdade. 31 de maio, só para contar. A resposta ao ofício é o que nós temos documentado lá. Então, se nós informamos que a gente não tem ciência, que a gente não tem documentação, é porque, infelizmente, realmente isso não tramitou internamente, mas não era dessa gestão, né? Claro. E aí a gente não tem condição de responder como que foi feito. Perfeito. Né? O que eu solicito, então, é que seja feita uma apuração disso. Sei lá, abrir uma sindicância para ver quem é que foi que autorizou, se existe algum procedimento interno, para a gente ter uma resposta. Fernando, assim, a gente vai tomar essa providência, mas eu imagino que nós não tenhamos nada, porque eu me recordo de ter consultado diversos órgãos que poderiam estar envolvidos nesse expediente e ninguém tinha memória do que aconteceu. Perfeito. Nessa mesma toada de tentar entender como que acontecem os eventos lá, porque o Cine já sediou alguns eventos, eu queria tentar entender como é que foram as tratativas para a posse. Existia uma vontade da prefeita de realizar a posse, tanto do Legislativo quanto do Executivo, no cinema. Entendendo que é um próprio público municipal, que está disponível tanto para formatura, a gente entendia que aquele espaço seria o mais adequado, uma vez que o teatro encontra-se ali com uma série de dificuldades. Problema de som, problemas estruturais, sem AVCB, uma série de documentações que eram faltantes e a gente precisava de um local para sediar a posse, tendo em vista que o nosso plenário tem uma capacidade muito reduzida. E a resposta que a gente teve na época é que a FEMA não disponibilizou o cinema, tendo em vista a falta de profissionais. E eu queria tentar entender como é que foi essa tratativa e por que isso aconteceu dessa forma. Isso não chegou até mim, essa informação. Não tenho ciência também, Fernando. Perfeito. O que chegou até a gente é que essa seria a resposta dada pelo diretor Hilário, chegando aí para a Câmara, por isso que não houve nem a formalização por escrito, tendo em vista que já tinha tido a negativa. Agora, indo para o próximo tópico, já encaminhando para o final, para a gente tentar entender a segurança de lá. A gente sabe que já existe esse esforço da Secretaria em se oferecer, em colaborar para que a segurança seja feita, só que aparentemente, me corrijam se eu estiver errado, o cinema hoje se encontra sem vídeo monitoramento, sem cerca elétrica, sem seguro para qualquer um dos equipamentos, seguro de incêndio, patrimonial, seguro para o próprio prédio, para o próprio público.
Então eu queria ser vigilante. Então eu queria tentar entender como que a FEMA se responsabiliza pelo cinema, seja pelo próprio, seja pelos equipamentos que somam aí milhões de reais que estão lá dentro. Porque existiu esse furto de fiação, que graças a Deus foi um impacto menor, foi uma fiação externa, mas nos preocupa muito pensar que lá tem um projetor com equipamentos que somam 1,5 milhão de reais, que podem estar vulneráveis a qualquer um. E nos preocupa, porque muitas vezes entra alguém lá para roubar um fio de cobre e acaba mexendo em um equipamento de uma maneira inadequada e acaba estragando o equipamento de 1,5 milhão de reais. Então a gente queria tentar entender quais são os esforços da FEMA para garantir tanto a segurança do prédio quanto a segurança dos equipamentos que lá estão. Se o prédio estiver sendo ocupado, a gente entende que a própria ocupação inibe esse tipo de ato de vandalismo, de furto, de roubo, mas tendo em vista que o prédio se encontra-se fechado, eu vejo como, na verdade, praticamente um chamamento ali para que aconteça esse tipo de furto. Então eu queria tentar entender, de antes e depois do furto, o que vem sendo feito para garantir a segurança tanto do cinema quanto dos equipamentos. Lá existe alarme. Tá? Estou perguntando, confirmando aqui quem é a empresa que faz, mas existe alarme lá sim. Tá? E quando aconteceu o furto, é que assim, para que o alarme pegasse, como ele entrou pela parte aérea, para que o alarme disparasse, ele tinha que adentrar dentro do espaço, coisa que de fato ele não fez. Então ele ficou simplesmente na estrutura de forro. Então assim, existe alarme sim. Se essa pessoa tivesse, por exemplo, adentrado dentro do espaço para que tivesse acesso aí sim os aparelhos, para aquelas salas que tem lá, o alarme dispararia. Quem faz o alarme, o monitoramento lá é a empresa do Leandro Cordeiro. Ele que faz o monitoramento para a gente lá. Tá? É que aonde a pessoa acessou, de fato, o alarme não tinha condições de fazer essa verificação. Mas existe alarme lá. O vídeo monitoramento tem, Nivaldo, lá? Não. Seguro patrimonial. Tem algum tipo de seguro? Eu não saberia responder se o alarme... A gente tem seguro, lógico, seguro da FEMA, mas eu não sei se o seguro da FEMA se estenderia ao cinema. Eu penso que não, tá? Eu penso que não. Em relação a outras coisas de segurança, tem vigia? Não tem vigia. E tem... Não tem vigilância que passa lá. E tem algum tipo de cerca elétrica para inibir que as pessoas acessem pelo telhado, alguma coisa assim? Não. Então, é apenas só a questão do alarme mesmo. Então, acho que isso é uma questão também que precisa ser tratada com muita urgência pela FEMA, porque, assim, a gente tem equipamentos aqui na Câmara também que são de altíssimo valor. Sim. E hoje ninguém compra um carro sem colocar um seguro. E aí, quando a gente trata de um equipamento de 1,5 milhão de reais, além da possibilidade de um incêndio, a gente não pode descartar isso. A gente sabe que existem problemas estruturais e imagina... Vandalismo, né? Sim, Vandalismo, exato. Então, assim, é uma preocupação que eu acho que não pode passar mais a margem pela FEMA. Precisa ser uma coisa central, contratar um seguro para ontem, para a gente garantir. Onde ele mexeu lá, poderia ter causado, inclusive, um furto ali, poderia ter causado algo Não, mais. e a estrutura do cinema, todas as cadeiras são de madeira. Sim. E até ele mesmo se ferir gravemente. Sim. Tem muita coisa ali que Carpete, tem um potencial inflamável, isso. Então eu acho que, em nome da Câmara, em nome de todo mundo que tem interesse no cinema, solicito que isso seja tratado com a maior prioridade possível, porque, assim... Acessibilidade e segurança, né, Fernando? Isso já foi publicizado. Então, o nosso temor é que as pessoas se aproveitem dessa fragilidade, sabendo que existem equipamentos lá, sabendo que aconteceu um furto, que já saiu na mídia, que digamos, foi facilitado, porque a gente não descobriu durante, a gente descobriu depois. Então, assim, isso pode incentivar outras pessoas a olharem para aquele lugar no sentido de furtar. Então, eu acho que é uma prioridade muito importante. Eu tenho quase certeza de que os equipamentos que estão lá estão no rol da lista de equipamentos que estão segurados, mas eu preciso confirmar isso para você. Mas o prédio em si, penso que não, mas os equipamentos que estão lá estão dentro da lista daqueles que estão segurados, tá? Mas eu vou confirmar isso para ti. Você pode encaminhar para a Câmara a pólice? Sim, posso. Perfeito, muito obrigado.
O último tópico aqui que eu tinha anotado seria sobre o plano de trabalho, mas isso vai ser debatido hoje à tarde. Hoje, 2 da tarde, isso. Então acho que é isso. Vocês gostariam de fazer mais alguma ponderação? Eu acho que nossa intenção é que o cinema volte. Se vai ser com a FEMA, se vai ser com a prefeitura, se vai ser com uma parceria, se vai ceder para a iniciativa privada explorar, se vai fazer o quê, aí é discricionalidade de vocês, sentem, negociem e conversem. A nossa prioridade é que o cinema volte e que seja uma opção de lazer na nossa cidade, porque muito entristece a gente ver a nossa população indo para Londrina, indo para Marília, indo para Ourinhos, para poder assistir filmes que são de interesse público. A gente acabou de ver todo o processo lindo e maravilhoso que foi o Brasil conquistar pela primeira vez um Oscar. E a gente fica muito triste de ver que a gente não pode exibir isso em um cinema no porte que a gente tem em Assis. E a gente entende as barreiras comerciais, mas assim, existem esforços para que a gente possa fazer isso de diversas maneiras. Por exemplo, eu consigo um filme que é vinculado ao meu partido, que é o filme da campanha da legalidade, estreado aí, feito pela Globo, com um monte de filme, a gente conseguiria isso de graça, sem direito autoral. Mas como é que a gente vai exibir um filme sem direito autoral em um cinema que está inoperante? Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir colocar o cinema para funcionar, as coisas já acredito que vão acontecer. Tem o Rodolfo, que tem uma história no Conselho Municipal de Cultura, que já fez muitas tratativas, que já gerenciou o cinema, que tem contato com distribuidoras para trazer filme de graça. Tem uma série de teias de comunicação, de redes, que a gente consegue acionar para trazer filmes para a nossa população, seja através de emendas parlamentares, seja através de parcerias com a Secretaria de Estado de Cultura, com o próprio Ministério da Cultura. Existem filmes de produção independente que a gente consegue trazer também, muita coisa, sem necessariamente precisar pagar por isso, podendo até ter a possibilidade de explorar comercialmente. Então, acho que a síntese dessa reunião é manifestar o nosso desejo do cinema voltar o quanto antes. A gente sonhava que isso pudesse acontecer nesse primeiro semestre, mas diante das tratativas a gente sonha que isso possa acontecer no começo do segundo semestre. Mas o que não dá é para passar mais um ano e o cinema continuar de portas fechadas, deteriorando. Então é esse o apelo que a gente faz. Agradeço muito a presença de todos nesse esforço comum entre várias instituições de voltar ao cinema para a nossa população, que é quem merece. Marcos, presidente. Quer falar? Isso aqui, eu acho que seria de bom grado e tal, e acho que até mesmo para mostrar uma certa seriedade, também transparência, o Nivaldo, toda a presidência da FEMA, de fazer um levantamento de todos esses problemas que o cinema tem e tabelar isso de uma forma muito, muito precisa, a questão dos custos, né? O problema é o telhado, quanto fica? O problema é elevador, o problema é acessibilidade, né? Sabe, tabelar isso tudo e fazer uma análise criteriosa do que realmente precisa para que esse cinema volte, né, a operar. Acho que sem isso, seria o primeiro passo, né, de poder levantar toda essa dificuldade estrutural que tem o cinema hoje e planilhar isso. Acho que isso seria um bom começo. Essa sua fala é muito importante porque, por mais que se tenham custos, o valor agregado é muito maior. A própria utilização do espaço. O valor é imensurável. O custo mas o valor não. Não, e a gente precisa ressaltar que hoje, graças a Deus, a FEMA não tem um problema orçamentário. A FEMA teve 10 milhões de lucro, entre aspas, porque a FEMA não é função lucrativa, no último semestre. Então, acho que o problema definitivamente não é financeiro, é administrativo e operacional. Como eu mesmo demonstrei, o artigo 4º é muito claro que a FEMA tem essa finalidade definida por lei estatutariamente, de ajudar na promoção cultural de nossa cidade através da extensão, ou seja, a FEMA trabalhar para fora dos muros da faculdade, atingindo a população. Então, assim, a gente gostaria de, principalmente tendo essa informação, de que a FEMA não passa por um problema financeiro, que dinheiro não é problema, que a gente possa finalmente tratar com prioridade, Fernando, como tem que ser. Eu vou pedir licença para complementar a tua fala. Graças a Deus, a FEMA hoje se encontra numa situação financeira, quando a gente fala em 10 milhões de reais, o Nivaldo me ajuda, né, porque o número é com ele, é
é uma situação relativamente considerável e confortável, mas a gente tem investimentos muito significativos para fazer. Então, nós vamos ter que erguer bloco de sala de aula, porque graças a Deus, na gestão agora a gente conseguiu um incremento de alunos, a gente precisa erguer espaço de laboratório. Então, Quadra. esse valor, a quadra, até os investimentos dos próprios cursos, né? Então, quando você fala em extensão, a extensão da faculdade hoje, em razão da alteração das normativas do próprio Conselho Estadual de Educação, ela impõe que a FEMA saia para fora dos muros. E isso tem um custo operacional gigantesco para a instituição, que ele vai ter que começar a ser operacionalizado a partir do segundo semestre agora. Então, é pessoal, é pagamento desses servidores, desses professores, tudo que envolve levar a FEMA para além dos muros. Então, isso é uma necessidade hoje pedagógica. Então, essa questão que parece que é gigantesca, esse orçamento da FEMA de 10 de lucro, de receita de 10 milhões, infelizmente, isso é bacana, a gente não está em déficit, a gente conseguiu equilibrar bastante coisa, com muitos cortes que nós fizemos lá dentro, nós cortamos na pele, vocês todos presenciaram esse processo de tudo que veio acontecendo ao longo do tempo, né? Então não foi fácil chegar até aqui, né? Estamos em pé, estamos conseguindo a sanidade de tudo isso, né? Sanar esses problemas, mas esse recurso ele não é tão gigantesco assim quanto a gente imagina ante os investimentos e tudo que a FEMA tem de lição de casa para fazer. Então nós temos lá que criar mais vagas, isso implica contratação de docentes, isso implica impacto da folha, isso implica em recolhimento de tributo. Então tem uma receita hoje, existe um recurso, mas esse recurso ele é facilmente utilizado em tudo que a FEMA precisa gastar para se manter funcionando com qualidade e eficiência na atividade primordial dela, que é a educação, né? Então, tenho certeza que a gente tem que fazer essa contribuição, sim, com a secretaria, que é uma fala do jurídico, nem posso falar pela presidência, que é uma análise, peço licença para falar enquanto cidadã, né? Eu gosto da cidade, embora nós não sejamos daqui, nós fomos criados aqui, né? E gostamos da cidade, trabalhamos aqui, fizemos nossa vida aqui, e a gente também quer isso para a cidade, né? Nós somos aqui formados em música, né, Paulo? Né? Temos uma história, então a gente tem essa questão da cultura, graças a Deus, na veia. Sim. Mas, e vamos fazer nosso dever de casa, como o vereador Gerson bem pontuou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer, né, Nivaldo? Sim. Até para apresentar para a Câmara e para a Secretaria, porque parece simples, mas não é, e os custos que ainda tem envolvidos, eles são grandes. Né? Imagina até que assim, vocês vão ter uma reunião hoje à tarde. Eu acho que isso é uma coisa que precisa também ser discutida. Isso. Porque assim, colocar o cinema em pleno entendimento, aberto ali, requer alguns compromissos que precisam ser discutidos nessa reunião. E por isso que eu mencionei, questão estrutural, eu acho tem que ser levado a FEMA precisa saber o que ela está disposta. Esse é o ponto de partida para ver a negociação, vocês saberem quais são os custos e até onde vocês estão dispostos. E aí entra na minha crítica em relação aos 10 milhões, porque existe um exercício financeiro. E dentro do exercício financeiro, a FEMA tem que ter um planejamento do que ela vai arrecadar e do que ela vai gastar. Se há um desequilíbrio no final disso, é porque talvez os investimentos não tenham acontecido da maneira que deveriam no ano passado, senão não teria esse lucro. Se tivesse sendo tratado essa questão do cinema ano passado, talvez não tivesse esses 10 milhões. E a nossa preocupação estamos no mês 5, a FEMA existe uma previsão de arrecadação, e a gente não está vendo esses investimentos acontecerem, seja através desses pontos que você falou, de levantar a sala, de reformar a quadra, de consertar o banheiro do bloco, do cinema, tudo mais, a gente não está vendo esses investimentos acontecerem. Então é um puxão de orelha para que no final desse exercício a gente não veja de novo acumular um superávit aí de não sei quantos bilhões, pouco importa. A FEMA não é para dar 1 milhão sequer de lucro. Uma coisa é uma reserva, um investimento, uma aplicação. Outra coisa é uma falta de planejamento de execução orçamentária em que a FEMA perece institucionalmente do ponto de vista da estrutura física, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do teto do bloco da engenharia que está caindo, em contrapartida da lucro. Então, vamos sintonizar isso para que no final desse ano a gente possa investir na sociedade, investir no cinema, investir na cultura, investir na nossa população. Só para complementar o que a Aline está dizendo, eu acho que assim, a questão de
investir na cultura, nós temos orçamento, que é possível deslocar um valor daqui, um valor dali, financeiramente também isso é possível fazer, mas acho que a questão da gente bater sempre assim, de que ó, a FEMA teve lucro por conta disso, precisa fazer, não dá para ser o tempo todo assim. Complementando o que a Aline falou, nós temos de fato, e eu falei isso lá na reunião do Conselho, quando a gente fez a prestação de contas, disse que nós não fomos capazes de investir aquilo que a gente precisava ter investido. Não fomos capazes de fazer isso. Então, assim, a questão do resultado, ele é interessante, ele é ok, porém, se nós tivéssemos feito, de fato, a nossa lição de casa, o resultado não era esse. Então, e tem uma outra situação que a gente precisa sempre levar em consideração, de que todo ano a gente fica sempre à mercê do nosso vestibular. Eu sempre digo o seguinte, o vestibular nosso para o primeiro ano é que nos dá know-how de como é que vai ser os exercícios futuros. Porque se você tiver que começar o seu primeiro ano com sala cheia, te garanto um segundo, um terceiro, uma quarta série, também com sala cheia. Agora, se você pecar quando você faz o seu vestibular, você não fazer isso no seu primeiro ano, vai te induzir a você ter problemas futuros. Eu fico muito feliz de ver essa autocrítica de vocês, que é uma coisa que a gente não via por parte do diretor. Mas a gente tem que entender também que é uma lógica que se retroalimenta. Se a FEMA não investe no teto da engenharia, o aluno que vai chegar lá para estudar, ele vai falar, pô, como é que eu vou estudar numa faculdade de engenharia em que o próprio prédio da engenharia está caindo? Eu concordo plenamente. Então, assim, com o investimento atrai aluno e é uma lógica que se retroalimenta. O prédio da engenharia teve um problema lá quando colocaram naquele corredor, que eu acho que imagino que seja disso que você esteja falando, de que teve um problema lá, quando fez a questão do gesso. Fez um trabalho lá que não foi o melhor dos trabalhos. E aconteceu o problema? Sim, aconteceu o problema, mas hoje ele está resolvido. Então, se aconteceu aquele fato naquele momento, ok. Mas não foi porque a FEMA deixou de fazer alguma coisa. Uma questão estrutural de quem fez, o prestador de serviço não fez um serviço mais adequado. Uma pergunta leiga, assim, com relação à questão orçamentária da FEMA. Nós não tínhamos, na ficha orçamentária feita pela gestão anterior, a ficha de instalações. Então, a gente não tinha como mexer no teatro, em outros prédios da cultura, porque não tínhamos a ficha orçamentária. Então, nós pedimos autorização legislativa para abrir essa ficha, colocamos uma dotação orçamentária e pudemos, enfim, abrir o processo de licitação para o AVCB do teatro. É possível vocês abrirem essa ficha orçamentária para o cinema? Como que funciona? Eu acho que isso tem que voltar. Aí tem que voltar lá para o Conselho, porque assim, o orçamento nosso foi aprovado pelo Conselho. Abrirmos, já imaginava, abrir uma estrutura dentro do orçamento nosso, que seria cinema, aí precisaria passar, de alguma forma, precisaria ser provocado lá dentro do Conselho, e o Conselho deliberar sobre isso, porque qual seria esse valor? Quer dizer, da onde é que viria esse recurso? Entendeu? Então, isso tudo precisa ser observado e pautado para isso. Isso. E aproveitando a deixa, Paulo. Aí depois disso tem que passar também, tem que fazer a mesma coisa, tem que passar na Câmara também. A gente fez isso no caso da Secretaria Municipal de Cultura. O secretário apresentou essa demanda da necessidade de criar essa ficha do teatro. Rapidamente a Comissão de Orçamento analisou, emitiu o parecer, na semana seguinte a gente votou. Então, assim, se vocês conseguirem agir com celeridade, tenho certeza que a Câmara vai ajudar a criação dessa dotação para que a gente possa começar a investir esses valores e fazer essas adequações. Porque, como eu disse, a gente vê isso como uma urgência. Fernando, eu queria corroborar com que a fala do doutor Aline e também do Paulo, o seguinte, as primeiras reuniões que nós fizemos juntos, o Nivaldo era nosso diretor executivo, foi durante 2 meses, aí esse cargo do coordenador administrativo, nós convidamos o Nivaldo para trabalhar, devido à expertise dele no trato da FEMA. São quantos anos de FEMA, Nivaldo? 34 anos de FEMA. Estou lá há 18 anos eu estou. E a gente claramente entendeu que havia a necessidade de se fazer uma gestão absolutamente prudente com relação a licitações, contratos e dispêndios de valores materiais. E esse perfil adequa também a minha realidade de pensar como gestor. Então, na hora que nós fizemos
essa linha dura da administração financeira, que talvez nunca jamais tenha sido parecida na instituição, nós vimos que a possibilidade de juntar recursos é muito grande. É muito grande. Uma coisa é você falar do orçamento anual da instituição, maior que muitas cidades. O outro é você aplicar tudo isso, ter o nosso planejamento muito claro, que eu, como professor, eu não posso deixar de pensar no centro universitário. E as demandas do centro universitário são inúmeras e bastante complexas. E para que a gente traga esse algo mais para a nossa região, ela vai precisar desse aporte que nós nos unimos e em cerca de 1 ano e meio de trabalho a gente conseguiu viabilizar. O resultado está aí. 9 anos que a instituição não aumenta o número de alunos. É preciso que seja dito. Hoje, esse ano, nós temos 120 alunos a mais. Passou por pandemia, passou crise no ensino universitário nacional, crise das demandas profissionais, mas a instituição sempre esteve abrindo cursos. Mesmo assim, não havia o aumento de alunos matriculados. E esse ano nós conseguimos, desde 2015, a primeira vez, 120. E fora isso também, o compromisso com o Conselho Estadual de Educação, renovando o reconhecimento dos nossos cursos pelo prazo máximo. Se duvidava, se questionava. Mas o trabalho feito junto com a direção acadêmica tem sido espetacular. E não é à toa, eu digo isso, não é à toa que nós temos um professor como presidente da instituição, não é à toa que nós temos um professor da Unesp como vice-presidente da instituição. Então, no que diz respeito a desenvolvimento administrativo, que tivemos até agora o professor Hilário e o Nivaldo, com a experiência e expertise dele, o aspecto jurídico da doutora Aline e seu departamento. Eu acredito que a FEMA nunca esteve num período tão fértil e tão promissor como nós estamos hoje. E a perspectiva é de, dentro em breve, com as tratativas que nós temos com o Conselho Estadual de Educação, nós implementarmos ainda nesta gestão o nosso centro universitário, que vai gerar para a nossa região, para o nosso setor imobiliário, vai gerar para os cursos que são necessários, faltam muito pouco, Fernando. Os tickets ali necessários para que nós consigamos fazer, pleitear, solicitar a elevação da instituição FEMA de Fundação Educacional para o centro universitário, falta muito pouco. Mas a gente precisou desse aporte, a gente precisou fazer um tratamento financeiro dificílimo, duro, com medidas difíceis para a população até entender, mas você também caminhou conosco nesse processo durante todo esse período, e a redução ao teto salarial, que nós tanto lutamos, uma das bandeiras minhas era não podemos legalizar imoralidades, não podemos moralizar ilegalidades. Então, eu agradeço o espaço aqui de conversação, acredito que outros virão, e a gente deixa um legado nesta gestão de apenas... A FEMA tem 40 anos, mas eu acredito que nos últimos 9 a gente não tem aumento de aluno, incremento de alunos, e nesta gestão nós conseguimos, Conselho Estadual, aprovação, nós estamos aguardando a liberação para o vestibular de 2 novos cursos, mas também engenharia agronômica. Então, nós estamos aí a passos muito, muito próximos de conseguir o grande sonho da cidade, que é transformar essa faculdade naquilo que ela merece, que é o centro universitário. Obrigado pela liberdade da palavra e pelo momento de poder compartilhar essas informações com todos que nos ouvem. Tá? Professor Davi, me desculpa a colocação, mas eu acho que seria muito importante o senhor pensar com carinho nessa sugestão que o secretário da Cultura deu a respeito de uma ficha específica para o cinema. Né? Eu acho que ficaria mais tranquilo e mais facilitado de vocês trabalhar com essa manutenção. Eu não sei quanto que vai ser, por enquanto, se vocês vão continuar, conseguir destinar X ou Y, isso aí vai depender da administração, do conselho curador, mas eu acho que, primeiro, levantar os custos do subsídio, criar esse mecanismo dentro do orçamento para vocês poderem fazer o investimento.
eu acho que isso tudo fica mais fácil de vocês trafegar e o abacaxi não ser tão difícil de se descascar. Né? Previsibilidade orçamentária. É. Saber quando vai- Então acho que esse é o caminho. Acho que primeiro levantar todos os custos, todas as dificuldades que hoje tem o cinema, o que o que pode ocorrer em questão financeira junto à FEMA, e depois criar esse mecanismo para que vocês possam trabalhar com tranquilidade, dentro da transparência, dentro daquilo que é correto, dentro da moralidade e principalmente dentro daquilo que é legal. Eu acho que a gente praticamente a gente sente os efeitos que tem acontecido na FEMA e tal. Passou por um momento tenebroso, né? Mas acho que agora o mar revolto está se acalmando, acho que agora é hora de colher os frutos, mas algumas pontualidades têm que ser feitas. Claro. O cinema hoje é uma Novas situação demandas surgirão. que pode contar com o apoio da Câmara, pode contar com o apoio da Secretaria da Cultura, para que a gente possa, né, chegar num denominador comum e poder resolver isso da melhor forma possível, porque a gente quer o bem de tudo, né? Da cultura, da FEMA, enfim, da sociedade que tanto precisa. Uma coisa que eu acho que é central é que a FEMA ela passa por uma crise de identidade que não é de hoje. Desde a sua formação, por ser anterior à Constituição, uma fundação que cobra mensalidade, mas que é uma fundação pública, até quando teve em 2017, após orientações do Tribunal de Contas, finalmente a declaração de que ela é uma fundação pública, de direito público. Então eu vejo que a FEMA, durante muito tempo, principalmente na gestão passada, ela se comportava como se fosse uma instituição privada. E eu acho que esse é um esforço que todos nós, enquanto Câmara, enquanto FEMA, enquanto Executivo, enquanto sociedade, de entender que a FEMA é pública e que a finalidade dela é pública, que a gente precisa, que a FEMA, quando ela gasta no cinema, ela não gasta, ela investe na sociedade, que a FEMA, quando ela presta um serviço nas policlínicas, ela não está fazendo um serviço em troca de alguma coisa, ela está ofertando para a sociedade um pouco do que a sociedade deu para ela, porque todo o espaço da FEMA é do município, todos os prédios são do município, todo o capital que existe ali de marca, de presença no mercado universitário é do município. Então, acho que até a própria estrutura da FEMA, que é uma coisa que precisa ser discutida, a lei da FEMA, como é que isso vai ser feito, como é que não vai, mas é confuso, porque hoje a FEMA funciona sob um estatuto, que na verdade é um instrumento de uma natureza privada. Então, assim, acho que precisa ter um esforço também da FEMA de mostrar para a sociedade, de mostrar para si mesmo, rever os processos internos, desde coisas como não responder ofício no prazo, até coisas mais graves, como, por exemplo, os gastos que são da finalidade ou não da instituição, de entender que a FEMA é do povo, para o povo e é para servir. Então, assim, a gente entende todas as dificuldades, a gente entende essa lógica de vamos economizar para investir, para ter mais curso, para isso, tudo, mas nada disso faz sentido se a finalidade pública dela não tiver como aspecto central. E o que a gente vê muitas vezes é a FEMA se portando como se fosse uma administração privada. Pouco importa se está dando lucro ou não se discute, por exemplo, não aumentar o valor da mensalidade. É uma coisa que todo ano vai estar lá. Não se discute, por exemplo, a questão do cinema mesmo. Eu fiz requerimento aqui, a FEMA falou que não tinha dinheiro para pagar água, luz e demais despesas. Então, assim, o que eu gostaria de passar a mensagem é que toda vez que eles forem tomar uma decisão na FEMA, lembrar a finalidade dela, que é do povo e para o povo. Ela não é uma Unimar, ela não é uma Unopar, uma Anhanguera, ela é a Fundação Educacional do município de Assis. Esse é um trunfo que a gente tem. A FEMA é realmente a joia da coroa do nosso município. Quantos municípios no Brasil têm a oportunidade de ter um cérebro que pensa a cidade? E o que a gente vê hoje é um distanciamento gigantesco. A gente vê hoje, por exemplo, a prefeitura contratando uma empresa para fazer a parte de TI, sendo que a gente tem um curso pioneiro que o Zeca Santilli idealizou há 30 anos atrás para pensar justamente a informatização, para pensar justamente essa integralização aí no século XXI. E a gente gostaria de ver uma FEMA muito mais próxima do poder público. Imagina se a gente tivesse, Fabi, um aplicativo desenvolvido pela FEMA para agendar consulta no SUS. Se a gente tivesse um sistema de prontuário entre a atenção básica e a média e alta complexidade. Tanta coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, a questão do Parque das Águas, a FEMA foi pioneira lá fazendo os testes junto com a prefeitura, a FEMA poderia ter uma parceria
Você vai poder ter um projeto de extensão no direito para ajudar, uma coisa que a gente faz todos os dias praticamente, ajudar mães de alunos com deficiência a conseguir o professor auxiliar, a fazer o requerimento. Então, assim, implicações e aplicações da FEMA no nosso município são milhares, que a gente pode aproveitar os cursos para uma finalidade social. Mas o que a gente precisa é que a FEMA pare de se comportar como se fosse uma instituição privada e que ela entenda a sua natureza, que é uma natureza pública. Então, o pedido que eu faço é esse: sempre que vocês pensarem em um gasto, sempre que vocês pensarem em uma decisão administrativa dentro da discricionalidade de vocês, que vocês lembrem o que está lá nos fins do artigo 4º da FEMA, que é servir a sociedade da nossa cidade. Como eu disse, a FEMA ela é a Fundação Educacional do município de Assis. Então, acho que a gente vem avançando muito, mas eu acho que falta isso ainda, a gente entender que a posição é de administração pública, não de uma administração privada. Mais alguma coisa? Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.